No vídeo de hoje você vai saber quem é o Espírito Santo de Deus. Você vai conhecer o significado real desta palavra e por que o Espírito Santo, ele é o Consolador, aquele que traz boas novas. Vai saber também o que você deve pedir e o que você nunca deve pedir a ele. Fique comigo até o final. Como identificar o Espírito Santo de Deus, aquele que Jesus chamava de o Consolador? Quem são? Quem é o nosso Consolador? A verdade é que a palavra Espírito Santo significa o Espírito que é santo, que é separado, que se encontra num outro plano. A função do Espírito Santo é ser o porta-voz de Deus. É fundamental entender que existem vários espíritos, várias categorias de espíritos. E que esses espíritos, que eu particularmente chamo de alma, são seres que viveram aqui na Terra, recente ou há muito tempo, tiveram aqui na Terra, foram encarnados aqui na Terra. Alguns viveram a época de Cristo, alguns viveram antes de Cristo, alguns viveram depois, muito depois de Cristo, alguns recém-desencarnados. Na verdade, a maioria desses espíritos que se manifestam através de nós e que trazem informações, que nos concedem eventualmente a visão, a audição, que nos trazem em forma de sonhos, A grande parte desses espíritos são nossos ancestrais. Nós não podemos esquecer que nós somos herança de pai, de mãe, de avós, bisavós, e aí a árvore genealógica vai até os primórdios da humanidade, vai até Adão e Eva e daí vai, Então, o que acontece? Quando um espírito ele traz uma informação, é fundamental que eu esteja atento à frequência que eu estou vibrando no momento em que esse espírito está falando ao meu ouvido, para eu saber se ele está realmente numa frequência mais elevada ou menos elevada. Os povos antigos cultuavam seus ancestrais. Quando eu digo cultuar, não quer dizer que acendiam vela, rezavam. Alguns até faziam esse tipo de coisa. Mas eu me refiro, se dirigiam aos seus ancestrais para pedir algo, para obter algum esclarecimento, para perguntar algo. Isto sempre aconteceu na Terra, desde a época de Jesus, de Maria. Tanto é que alguns confundiram Jesus com Elias, com a reencarnação de Elias, enfim. Isto é assunto para uma outra hora, mas a verdade que eu quero dizer para vocês é que esses espíritos, eles têm várias maneiras de se expressar e se manifestar. E eles se expressam e se manifestam de acordo com a nossa frequência. Se você estiver vibrando a frequência do ódio, você vai atrair espíritos vingativos, agressivos, violentos, personalidades que viveram na Terra esse tipo de situação. Se você vibra a luxúria, você vai atrair o quê? Espíritos que vivem a vida mundana, de bebedeira, de sexo, de orgia. Você vai começar a atrair esse tipo de situação para você. Agora, se você estiver vibrando a fé, vibrando uma oração, vibrando uma busca real de Deus, certamente está desprovido ali de qualquer situação pessoal, de ego, de vingança, de vaidade, de orgulho. Quando você está desprovido disso e você está verdadeiramente
focado na verdade, a tendência é você atrair para si o Espírito Santo no seu nível no seu aspecto mais elevado. Você vai atrair um espírito que estaria mais próximo de Deus, digamos assim, numa frequência maior. Aquele que é o porta-voz da verdade, aquele que vai trazer o consolo para a sua alma, né? Aquele que vai trazer uma informação que você precisa. Eventualmente você está num momento de dificuldade e você está rezando, está pedindo a Deus. Não é o Criador que vai falar com você. Ele vai falar através de alguém que tem esta conexão entre você e ele mais facilmente. E normalmente é o Espírito Santo. Acontece que o ser, um ser desencarnado, quanto mais elevado ele é, menos necessidade ele tem de dizer o seu nome, de dizer quem ele é. Ele vai dizer: eu sou o Espírito Santo de Deus, eu sou seu mentor espiritual, né? Agora, quando um espírito ele vem e ele é exigente, ele tem uma postura mais truculenta, mais agressiva, significa que ele possui uma frequência mais baixa. Isso é inevitável, este fato, né? E você sente que a frequência, a energia da presença dele não é uma energia muito boa, ele te faz mal, entende? Então isso, quando acontece, é por quê? Porque a frequência está baixa, você está vibrando uma má frequência. Você querer falar com Deus numa frequência ruim é extremamente prejudicial para você, porque você pode estar atraindo, né? É aquela famosa história: quanto mais rezo, mais assombração aparece. É exatamente isso. Você vai estar atraindo irmãozinhos sofredores, carentes, espíritos que viveram situações. Você está vibrando ali a raiva, a vingança, pedindo a Deus uma justiça, mas com uma energia de vingança. Você vai estar atraindo espíritos assim, vingativos. E ali tem absoluta certeza que não há o Espírito Santo de Deus. Para que Deus possa te consolar e te trazer uma boa nova, te trazer uma boa mensagem, Ele vai vibrar em você uma energia saudável, uma energia superior. Ele vai te inspirar dentro do seu caminho espiritual, da sua vida, vai te consolar, vai te dar mais segurança, vai te dar mais confiança. Entende? Então isso tudo vai estar relacionado à sua frequência. Você está vibrando a frequência do amor, você vai atrair espíritos que vibram o amor. Tanto é que você, quando vê, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus na igreja, por exemplo, que ele diz que é o Espírito Santo de Deus, você vê que ali há um irmão, né? Alguns até vêm com a Bíblia debaixo do braço, né? Um antepassado daquela pessoa, né? Um ser nobre, um ser de uma luz intensa, porque está bem conectado com Deus, trazendo uma boa nova, trazendo uma mensagem de luz, de consolo, trazendo eventualmente uma orientação, um esclarecimento. E a árvore se conhece pelos seus frutos. Então fique atento: se ele está te trazendo boas novas, se ele está te trazendo orientação, se ele está te trazendo esclarecimento, ótimo. Agora, existem alguns espíritos que eventualmente trazem mensagens ruins, de discórdia, de desentendimento, e aí você tem que estar atento. Você vai entender que ali, veja bem, não é a palavra de Deus que está sendo trazida naquele momento. É um irmão que vibra a mesma frequência que você. Ele resolveu comprar a tua briga, ele resolveu, né, entrar na tua frequência. Então fique muito atento a isto. E qual é o grande perigo de nós fazermos certas perguntas para esses espíritos, né? De nós pedirmos algo. O grande perigo é você pedir a coisa errada, né? Seja para o espírito bom, porque se for um espírito bom e de luz, você pede a coisa errada, você perdeu a oportunidade, né, de estar pedindo algo melhor. E se você pede para um espírito ruim, você está se complicando cada vez mais. Porque esse ser ao qual você criou esse vínculo, ele não vai sair do teu pé. E eventualmente é um espírito errante, é um espírito sofredor. E é muito comum esses espíritos, né, colarem no teu pé.
quando você está numa frequência baixa. Entende? Então, sempre que você for rezar, sempre que você for orar a Deus, você for se dirigir ao Criador, você esteja numa frequência elevada. A aposofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Guimbel. Depth of emotion, spirit of the sea, set my soul free.